Espírito Santo de Deus, queridos, Ele é o nosso ajudador. O Espírito Santo de Deus, Ele é um cavaleiro. Ele é aquele que está sempre nos orientando. Ele é aquele que está sempre nos conduzindo. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. No Novo Testamento judaico, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem o desejo de estar intensamente conosco. Por que o Espírito Santo de Deus, amados, ele quer estar intensamente comigo e contigo? Porque Ele quer fazer parte das decisões da minha vida e da sua vida. Então, por que nós, filhos de Deus, de um Deus tão poderoso, um Deus tão tremendo, nós não, vamos dizer assim, usufruímos deste serviço gratuito, digamos assim, de Deus? Um serviço que funciona, um serviço que quando nós chamamos, ou quando nós pedimos uma direção, Ele dá a direção. Um serviço que quando nós pedimos a orientação dEle, Ele está disponível em todos os momentos. Aí você vai me dizer, mas eu peço a orientação do Espírito Santo, eu ouço a voz de Deus, eu faço a vontade dEle, mas muitas vezes não dá certo. Quando não dá certo, é porque não é a voz do Espírito Santo falando. São as nossas vontades esperando e querendo tomar o lugar do Espírito Santo. E quando isso acontece, nós quebramos a cara, nós nos frustramos. A Bíblia diz em Tiago que nós pedimos, e pedimos muito mal, porque nós pedimos para os nosso próprio deleite, nossa própria vontade, sendo bom para o meu umbigo, sendo bom para mim, está bom assim. Deus, Ele tem condições tranquilamente de dar uma casa nova para mim e para você. Tem condições de dar um trabalho novo. Deus tem condições, sabe, de dar uma esposa sábia, de um marido exemplar, de uma bicicleta se você precisa. Mas Ele só vai nos dar se for da vontade dEle. Nós até podemos fazer uma nova compra, comprar uma bicicleta nova, mas isso tudo vai lá na frente, vai nos frustrando e vai nos causando derrotas. Sabe qual é que é o maior problema nosso, dos filhos de Deus? É que a velha criatura está viva ainda dentro de nós. A velha criatura ainda é aquela que beira mais alto, é aquela que dá o último, sou eu que mando. E existem várias áreas que a velha criatura dentro de nós ainda não venceu. Talvez numa área de um amado irmão é uma situação, de um outro irmão é outra situação, talvez na área de outro é outro. Mas eu quero falar hoje rapidamente de duas áreas que nós, filhos de um Deus poderoso, de um Deus que nos dá assim total liberdade de agirmos, de andarmos da maneira que nós bem entendermos, mas de um Deus que quer que eu e você venhamos andar conforme a vontade dEle. Eu quero falar hoje de um membro que ele é pequeno no corpo humano, mas ao mesmo tempo ele se torna tão grande, porque ele pode machucar, e muitas vezes machuca mais do que um soco na cara. Chama-se língua.
estou falando nós falarmos em língua. Eu estou falando daquela língua comprida, que se nós não cuidarmos, nós vamos pisar e vamos tropeçar nela mesmo. E Deus não quer isso de nós. Nós temos que matar esta velha criatura. Flavinho, me traz uma água, por gentileza, bem geladinha se possível, senão pode ser quente mesmo. Então, queridos, nós precisamos rever algumas coisas. Abra por gentileza Tiago 1, versículo 19. Tiago 1, versículo 19. Amém. Traz duas aí, se possível. Para o Wilfran também. Diz assim, Tiago 1, 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. O versículo 26 desse mesmo capítulo diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. Obrigado. A religião deste é vão. Espírito Santo, na autoridade que há no nome de Jesus, eu quero repreender toda ação do inimigo aqui nesse local. Toda tentativa do inimigo de tentar roubar essa palavra, de trazer distração, de trazer dúvidas, em nome de Jesus eu repreendo agora e lanço fora da vida desses meus amados irmãos. Eu declaro corações prontos, corações liberados, ó Deus, para receber a sua palavra. Senhor, que não seja eu falando, mas sim o teu Espírito usando a minha boca para falar. Em nome de Jesus nós queremos desde já te agradecer e te louvar, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. O versículo 19 diz: sabes isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Se Deus quisesse, se Deus permitisse, se o desejo de Deus fosse que eu e você falássemos, nós não teríamos uma boca, nós teríamos mais boca. Então Deus está falando para mim e para você. A Bíblia diz que o homem seja pronto para ouvir. Nós temos dois ouvidos, querido, é para ouvir. Nós temos que estar ouvindo, principalmente aquilo que Deus está querendo dizer. Porque enquanto eu falo pelos cotovelos, eu estou impedindo, eu não estou conseguindo daí sim ouvir a voz do Senhor. Tardio para falar e tardio para irar-se. Eu comecei a imaginar, e comece a imaginar comigo, querido, que naquele momento que Cristo estivesse levando a cruz, estivesse andando naquelas ruas, e Ele estivesse olhando para algumas pessoas, estivesse apontando: você não presta, você é imundo, você é um caloteiro, você é um fofoqueiro, você é uma imundícia, você é isso, você não merece, você é isso. Pense, querido, o que seria? O nosso exemplo é Cristo Jesus. Quando Ele foi para o matadouro, Ele foi beirando, como é que Ele foi? Em silêncio, nos dando o exemplo de como filhos de um Deus vivo têm que se comportar, têm que andar em silêncio.
Você imaginou se eu pegar agora aqui, começar a andar aqui no meio e começar a falar algumas coisas? Você é isso, você é isso. Uau! A Bíblia diz: da forma que eu julgo, da forma que eu falo, eu joguei, lancei e vem de volta para mim. Vem de volta. Exemplo de Cristo: silêncio para o matadouro. Esse é exemplo. O versículo 26 fala: se alguém antes de vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. Agindo assim, desta maneira, deste jeito, a quem que eu estou enganando? A mim mesmo. Eu estou dizendo que eu sou santo, que eu sou lindo, que eu sou um homem de Deus, que sou que eu oro, que eu jejuo, mas velho, a minha língua não para de falar mal. Não adianta nada. Eu estou enganando o meu coração. Tiago 4, versículo 11. Irmãos, não fala, que diz ali? Não faleis mal de quem? Um dos outros. Olha para o teu lado esquerdo e para o teu lado direito depois. Será que você já falou mal dele ou dela? Não fales mal um do outro. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. O que diz em Efésios 4, versículo 29? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que venha falar mal do seu irmão. Como é que nós vamos dizer que nós somos irmãos se um fala mal do outro? Como é que nós vamos dizer que somos família se um fala mal do outro? E eu estou dizendo, não somente desta igreja, eu estou falando de todas as igrejas. Como é que eu vou falar mal do meu irmão que congrega numa outra igreja? Como é que eu vou falar mal daquele irmão que congrega numa outra igreja? Como é que eu vou falar mal daquele irmão se ele tem uma doutrina daquele estilo, daquela maneira? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A minha boca e a sua boca é uma boca que libera palavras de bênção. A minha boca e a sua boca é uma palavra que não libera palavra de maldição, mas sim palavras de bênção. Entenda que quando nós lançamos, cara, vem de volta. O versículo 30 de Efésios diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Querido, eu começo a imaginar que quando eu falo mal de um irmão, quando eu falo mal de um outro irmão, quando eu falo mal de de uma outra denominação, eu estou falando e estou entristecendo o Espírito Santo. Eu estou deixando o Espírito Santo triste. O versículo 31 diz aqui: toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Essa é minha oração. Essa é a minha oração. Que o povo de Deus venha a tirar toda amargura, toda ira,
toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia, que seja tirado do meio de nós. O versículo 32 diz o quê? Antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Que adianta eu orar? Jejuar. Será que a minha oração, quando falo mal de alguém, chega na presença do Senhor? Palavra torpe, palavra de maldição. Quantas vezes o Espírito Santo, ele fica triste conosco. Voltando para Tiago, versículo 11, capítulo 4. Irmãos, então não faleis mal um dos outros. Olha a continuação do versículo. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se te julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Nós temos um justo juiz. Se nós temos um justo juiz, nós não precisamos julgar o irmão. Nós não precisamos sair por aí batendo língua e falando mal um do outro. Abra Romanos. Vamos passear um pouquinho na palavra do Senhor hoje. Romanos 2, no versículo 1. Quando nós julgamos, olha só. Portanto, és inexcusável quando julgas. Nós não temos esse poder de julgar as pessoas. Porque quando for julgar alguém, nós seres humanos, nós temos tendência de pesar para um lado. É a realidade. Ou porque aquele tem mais dinheiro, ou porque aquele é mais bonitinho, ou porque aquele anda com calça bonita, ou porque aquele tem um apartamento lindo, ou porque aquele fala bonito. Então a nossa tendência é o quê? A nossa balança vai sempre pender para um lado. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo que julgas ao outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Deus, ele é justiça, querido. Para Deus não tem queridinho, não. Deus, ele é justo. E nós não somos. E tu é homem que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus. Aí o versículo de Romanos 2, versículo 21 diz assim, ó: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios? Tu que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Tu que julgas o outro,
versículo 24 diz: porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, porque nós não somos exemplo. Nós não somos exemplo. As pessoas estão olhando para nós. As pessoas estão analisando o que sai da minha boca e da sua boca. Agora Isaías 52:7 diz assim: quão suaves são sobre os montes os pés que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Clamai, cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Então é tempo de mudarmos o nosso comportamento, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de ser. Voltando a Tiago 4, porém, versículo 12, diz assim: que há um legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outro? Quem eu sou? Quem que me deu liberdade de apontar o dedo e julgar os outros? É a velha criatura que ainda está dentro de nós, o velho homem que bera desesperadamente, o velho homem que quer fazer as coisas que fazia ainda antes de conhecer a Cristo. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Quanto mais eu julgo, quanto mais eu falo mal de um irmão ou de outro, mais Deus vai firmando esse amado irmão que eu falo mal na rocha. Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele limpai as mãos, pecadores. Eu quero completar aqui mais: limpai a boca, a língua. E vós de duplo ânimo, purificai o coração. O coração do crente ele é muito sujo, é muito contaminado. Porque ele está dando ouvido ao que o inimigo fala. Então é tempo de termos um comportamento digno diante de Deus. Primeira João 3, só para nós encerrar agora. Primeira João 3, versículo 1. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai. O Pai está escrito com letra maiúscula ou minúscula na tua Bíblia? Então você sabe quem é esse Pai. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. A minha e a tua atitude, querido, o meu comportamento, o meu testemunho, está fazendo com que pessoas venham se afastar da gente, porque nós estamos julgando, falando mal.
Amados, olha isso para nós ali. Agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Deixe Deus ser Deus na sua vida, querido. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, quando também ele é puro. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os vossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Que não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Muitas vezes nós matamos o irmão com palavras. Conhecemos a caridade nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Não deixe de falar mal do seu irmão. Não empreste o seu ouvido como uma patente, querido. Quem pois tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe será o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos de verdade, e diante dele asseguremos nosso coração, sabendo que o nosso coração nos condena. Maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas, porque Ele esquadrinha o meu e o seu coração. Ele sabe das intenções do meu e do seu coração. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é esse: que creiamos no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os mandamentos nele está, e ele nele, está nele e ele nele. E nisso conheçamos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Nós não precisamos nem falar. A palavra de Deus é que fala. Querido, pare, por favor, de falar mal do seu irmão. Pare de julgar. Isso vai estar te impedindo de grandes coisas que Deus tem para a sua vida. Eu quero declarar sobre a vida de vocês. Eu quero profetizar e declarar que vocês, que nós seremos homens conhecidos diante do Senhor, primeiramente,
homens que profetizam, homens que saem da boca palavras de bênção, homens que não vão ser moldados pelas coisas deste mundo, homens que não vão falar mal um do outro. Eu profetizo sobre a vida de vocês, homens segundo o coração de Deus, homens que buscam a face do Senhor dia após dia. Deus, Ele quer fazer uma aliança comigo, contigo. Então é tempo de nós criarmos vergonha na nossa cara e pararmos de apontar o dedo. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.